Obrigado, Jesus. É. Jesus. Oh. É. Ora, Te adoramos, Pai. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui com as nossas mãos levantadas, com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos. Nosso ser te exalta nesse lugar. Espírito, alma e corpo estão envolvidos nessa atmosfera agora. E nós não queremos mais nada, Senhor, do que adorar a Ti e receber de Você. Nós não queremos mais nada nesse momento, Pai, senão ofertar mais uma vez a nossa vida e recomendar a Ti, Senhor, aquilo que há de melhor em nós. Essa é nossa oferta, Pai. Essa é nossa oferta de gratidão. É a nossa oferta por tudo que o Senhor fez por nós. É o nosso coração rasgado mais uma vez, com sinceridade, Pai, com as palavras que nós sabemos dizer. Dizemos que Te amamos, dizemos que Você é maravilhoso, que Você é exaltado e bendito nesse lugar. Você é o nosso Deus, o nosso Senhor. Você é digno do nosso louvor. Você é digno de mãos levantadas e das melhores palavras proferidas dos nossos lábios. Você é merecedor de tudo isso e de muito mais. A nossa vida é Tua, Pai, e ela canta uma canção a Ti. Exaltado é o Senhor, porque Ele é merecedor de toda adoração. Exaltado é o Senhor e não há outro Deus. Não há nada que se compare, não há nada que se assemelhe a Ele. Não há nada de maior valor, não há nada de maior beleza, não há nada que possa preencher cada lacuna da nossa vida como o Senhor o faz. Ei, Você é mais do que suficiente, Senhor. Você é suficiente para nós. Ei, irmão, você pode adorar a Deus mais um pouco nesse lugar. Você não veio a um culto como um espectador. Você veio dar um culto a Deus. Ei, Pai, nós Te adoramos. Oh, nós Te adoramos. A Sua glória é vista nesse lugar. A Sua glória está sobre nós. Ele exaltado é, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Deus mais do que suficiente. Ele está esperando a nossa canção a Ele, de corações rendidos, de corações prostrados, de corações que exaltam e cantam uma vez mais, e para sempre, para sempre. Exaltado é o Senhor, tão justo e verdadeiro. Receba a nossa adoração a Ti, porque Tu és santo, 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 santo. Não nos cansamos de dizer a Ti, santo, santo és, Senhor. Santo é o Senhor. Santo, santo é
o Cordeiro de Deus que foi imolado. Ele tira o pecado, Ele tira a doença, Ele tira a pobreza, a miséria. Oh, Santo, Santo. Digno. Oh. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Ora, maçararaxa, ora, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Não oh, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Pai. Obrigado, Pai. Tu és santo, santo, santo. Oh, santo. Desde a eternidade, ainda não se viu um Deus como o nosso. De geração em geração Ele será adorado. E daqui até toda a eternidade Ele será adorado. Santo, santo, santo é o Senhor. A nossa vida depende disso, irmãos. E essa é a maior declaração que nós podemos fazer nessa vida. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo. Ei, Pai, nós te adoramos. Você é santo. Você é santo. A sua santidade nos constrange. Oh, santo. A sua presença é vista entre nós. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Você é digno, Senhor. Você é digno, Pai. É o Senhor Deus, poderoso, poderoso. Oh, digno, Senhor. Digno é o Senhor. Oh, aleluia. Digno de louvor.
Digno é o Senhor, digno. Oh, santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Oh, Pai, te louvamos mais uma vez. Oh, Pai, nós poderíamos passar a noite toda cantando. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Exaltado, glorificado. Você tem o nosso respeito, Pai. Você tem a nossa admiração e a nossa devoção. Porque você é Deus e não há outro. Nada se compara a Ti, Pai. Nem o dinheiro, nem a fama, nem os bens, nem o amor de pessoas pode se comparar àquilo que você é, a quem você é. Você é exaltado, Pai. Deus de toda a terra, santo para sempre, amém? Glória a Deus. Você pode sentar um pouco? Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos, viu? Daqui a pouco vocês voltam. Boa noite, queridos. Graça e paz. Que prazer estar com você aqui nessa noite e poder compartilhar uma palavra de Deus. Você está com expectativa para receber a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra que vai alcançar o nosso coração nessa noite. Amém? Mas antes de falar um pouco sobre o que Deus tem para nós, eu quero fazer menção aqui, né? Talvez você esteja percebendo a ausência de algumas pessoas, de alguns dos nossos pastores. Eles estão envolvidos no SCC nesse instante, cuidando de casais. E o pastor Isaías e Ana Fábia mandam um grande abraço para cada um de vocês. Amém? Eu sei que nós vamos ficar muito bem por aqui, com a palavra de Deus e recebendo tudo que Deus tem para nós nesse dia. Você está pronto? Então abre a sua Bíblia comigo, em 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. E você que está acompanhando essa transmissão ao vivo, seja muito bem-vindo também. Abra o teu coração, inclina os teus ouvidos para tudo aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Então, 1 de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Quem encontrou, diga eu sou abençoado. Quem não encontrou, diga eu também. Amém? Então a gente vai esperar você, abençoado. Encontra aí. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz: achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo. Repita comigo: sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Só até aí, irmãos. Olha para cá por um instante. Tem duas coisas que eu gostaria de frisar ou dar uma ênfase sobre esse texto que nós acabamos de ler. A primeira delas é que a Bíblia está nos chamando de casa espiritual. Mas casa de quê, irmãos? Por que é que nós somos uma casa? Que tipo de casa nós somos? Ele está falando, uma casa espiritual. E o que é que abriga nessa casa? Se você é um crente nascido de novo e já recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida,
você também é a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de mim, de você, a partir do dia em que nós rendemos a nossa vida a Ele e o tornamos o Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a aliança que nós temos com Deus. O Espírito Santo, ele é a garantia, o penhor da nossa salvação. Se Ele habita em nós, irmãos, nós sabemos que somos salvos. Você está comigo? Quem tem o Espírito Santo dentro aí? Olha, levanta a mão. Glória a Deus. E sabe de uma coisa? Ser casa de Deus é também carregar consigo uma grande responsabilidade. Porque carregar a presença de Deus não é algo comum e qualquer, mas é algo de extrema relevância. E nessa noite eu quero falar com você sobre isso, sobre sacerdócio santo. Esse é o tema da mensagem dessa noite. E nós vamos entender um pouco mais sobre o que é o papel de um sacerdote e o quanto isso tem relevância para a nossa vida nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. Para começar, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender primeiro o que é santidade. Talvez essa não seja uma mensagem muito popular hoje, nos dias atuais, dentro das igrejas, mas é uma mensagem necessária, irmãos. Nós precisamos falar mais de santidade. Nós precisamos falar mais sobre essa posição que Deus nos colocou. A Bíblia diz no livro de Levíticos, no capítulo 11, versículo 45: sede santos, porque eu sou santo. Sabe, Deus, ele tinha uma necessidade no Antigo Testamento de expressar para o povo quem ele era, porque as pessoas não conheciam a Deus. Eles conheciam o Deus dos seus pais e o Deus de gerações passadas, e eles não tinham um relacionamento aberto com Deus. Deus, ele veio fazendo alianças com o seu povo durante gerações, e ao longo da história, se você começar a ler em Gênesis e for até o final do Velho Testamento, você vai ver Deus continuando fazendo alianças com os homens. E dentro dessas alianças, essas alianças são contratos de vida. São leis que Deus estabeleceu para serem seguidas. E condições para fazer o homem estar diante da presença de Deus. Mas essas condições apontavam para algo. Apontavam para uma aliança superior que estava por vir. E durante a leitura do Novo Testamento, você vai conseguir acompanhar essa nova aliança que foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E sabe de uma coisa, irmãos? Em todas as alianças, em todos os momentos, Deus sempre quis expressar o seu caráter e aquilo que Ele é. E quando nós falamos sobre o caráter de Deus e aquilo que Ele é, não há como não citar o texto de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, onde a Bíblia vai dizer que no ano em que partiu o rei Uzá, Isaías teve uma visão. E essa visão o colocou diante do trono de Deus. E ele estava diante do trono do Eterno. E ele diz nessa visão que haviam serafins e querubins ministrando ao seu Deus, ministrando ao Senhor diante daquele trono. E eles cantavam em uma só voz, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu quero trazer para você um fato a respeito dessa expressão santo, que na Bíblia, em toda a Bíblia, você vai ver essa expressão traduzida originalmente como Kadosh. Não há nenhum outro atributo de Deus, irmãos, que seja mencionado 3 vezes seguidas do que a sua santidade. Você não vai encontrar nenhuma outra vez a Bíblia dizendo Deus é bom, bom, bom. Não, a Bíblia vai dizer que Deus é bom. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é Pai, que Deus, Ele é galardoador, que Deus, Ele é o Criador. Mas santo, você vai ver a Bíblia falando isso 3 vezes, enfatizando. E há algumas pessoas que acreditam que é um santo para o Pai, um santo para o Filho, um santo para o Espírito Santo. Mas na verdade é um destaque a esse atributo de Deus, a sua santidade. E
E o que é a santidade de Deus ao final de contas? A santidade é o que expressa o caráter daquilo que Deus é. A sua beleza incomparável, o seu conhecimento incomparável, a sua grandeza incomparável. Há alguém grande como Deus? Há alguém tão sábio quanto Deus? Todos nós reunidos nessa sala aqui hoje somos mais inteligentes do que Deus? Não, irmãos. Santidade vai expressar, irmãos, aquilo que Deus é. Deus é santo e Ele se afasta do mal, Ele se afasta do pecado. Deus não tem prazer no pecado. Logo, se Ele nos convida para sermos santos como Ele é, Ele está dizendo, você precisa não ter prazer no pecado. Você precisa se afastar do pecado. O pecado não pode fazer parte da sua vida como algo aceitável. Porque se Deus abomina o pecado, irmãos, nós precisamos fazer o mesmo. Você está comigo nessa noite? E logo em seguida ele vai dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele não diz toda a terra está cheia da sua santidade. Ele diz que toda a terra está cheia da sua glória. Essa expressão glória, irmãos, ela traz uma denotação, ela quer dizer que quando Deus em sua santidade se revela ao homem, e aquilo que Deus é revelado ao homem, é possível que o homem veja algo, e esse algo que o homem vê é a glória de Deus. Quando nos deparamos com a santidade de Deus, nós vemos o que? A sua glória. Porque a glória de Deus carrega tudo aquilo que o nome dele carrega, que a sua honra carrega e que o seu caráter carrega. É a glória de Deus. E ele diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. De que maneira nós podemos ver isso? A grandeza de Deus na criação, irmãos. Quando você olha para tudo o que existe, você não fica pensando assim, meu Deus, como é que você pode ser tão perfeito? Como é que você pode ser tão justo? Como é que você pode ser tão reto nos seus caminhos? Como é que você pode ser tão equilibrado? Como é que podem haver tantas coisas nessa vida que funcionam em um ritmo perfeito? Olhe para o céu, irmão. Olhe para as aves. Olhe para os animais, para os mares, como tudo foi feito e calculado de acordo com como Deus quis. Tudo isso não é obra do acaso, irmãos. Se você estudar um pouco de apologética, você vai ver que existem mais de 100 constantes cosmológicas que expressam que se uma delas estivesse falhando 1 milímetro que fosse, a vida na Terra não poderia existir. A nossa posição em relação ao Sol, a forma como a Terra se move, tudo isso foi criado de uma forma ao ponto de tornar capaz a nossa existência. Porque Deus primeiro criou todas as coisas e depois Ele colocou o homem como a coroa da criação. Até o nosso corpo, irmão, a forma como o nosso corpo funciona. As células, os órgãos. Eu não sei se você está aqui nessa noite e ainda acredita que tudo isso é obra do acaso. E que foi um trabalho da evolução de milhões de anos. Mas para mim e para muitos aqui eu sei que é um reflexo da glória de Deus. É uma expressão do caráter de quem Deus é. De só alguém que pode ser tão grande, de só alguém que pode ser tão perfeito, de só alguém que pode ser tão poderoso para fazer todas essas coisas e torná-las possíveis a esse mundo. Você está comigo nessa noite? Glória a Deus. A glória de Deus é aquilo que acompanha a quem Deus é. Deus é bom, irmãos. Quando Ele se revela a Abraão, nós podemos ver, por exemplo, naquele momento em que Deus já havia falado com Abraão uma vez, 2 vezes, e na terceira vez que Deus vai falar com Abraão, Ele diz: Abraão, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito.
Esse perfeito também é ser santo, seja completo, seja íntegro, não tenha falta de nada. Porque essa expressão El Shaddai, gente, no original, no hebraico mais arcaico, mais antigo, ela quer dizer: eu sou tudo o que você precisa. Deus, irmãos, é tudo o que nós precisamos nessa vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: Abraão, se você precisar de descanso, eu sou o seu Shabat. Shabat é o seu descanso, é o dia em que você se deleita no Senhor. Abraão, se você precisar de saúde, eu sou a sua cura, eu sou a sua saúde. Abraão, se você precisar de provisão, eu sou o seu pão, eu sou o seu supridor e o alimento que chega na sua mesa. Abraão, se você precisar de coragem, eu sou aquele que te fortaleço. E se você estiver no meio das batalhas, eu sou aquele que te dá a vitória. Eu sou, Abraão, tudo o que você precisa. Essa mesma expressão, irmãos, ela é encontrada quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente. A sarça está pegando fogo e lá vai Moisés. Eu não sei se por curiosidade, mas ele chega até ela e Deus fala no meio da sarça. Por que curiosidade? Porque a sarça estava se consumindo, mas o fogo não se apagava. E quando Deus se revela a Moisés, ele diz: ei, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é sagrado. E ele se apresenta e eles têm uma conversa. E logo em seguida Moisés aceita o seu chamado e diz assim: quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer para eles? Em nome de quem eu vou anunciar a sua mensagem? Ele diz: diga somente que você foi enviado pelo grande eu sou. Oh, aleluia! Eu sou. Essa mesma expressão, irmãos, o eu sou, é o Deus que é mais do que suficiente, é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Se você sente solidão, se você se sente sozinho nesse mundo, se coisas aconteceram na sua vida que tiram e te colocam em uma posição de desconforto, Deus quer se apresentar para você nessa noite, não somente como Deus que é seu pai, mas o Deus que é o seu marido, o Deus que é também aquele que supre cada área emocional da sua vida. Uma vez eu estava evangelizando, irmãos, e em conversa com uma pessoa, ele disse: eu não tenho pai, e eu queria muito receber o abraço de um pai. E eu disse para ele: mas Deus é seu pai. Ele disse: mas eu não posso abraçar Deus. E eu disse para ele: mas Deus pode te abraçar. E Ele envia seus filhos para abraçar você todos os dias. Aquele homem começou a chorar, irmãos. E eu disse para ele: se você crê em Deus e crê em Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e você fizer uma aliança com Ele, você terá a presença do Espírito Santo dentro de você. E essa carência que você tem hoje, ela vai acabar, porque a presença do Espírito Santo dentro de nós, ela supre cada uma das nossas necessidades. O que nos falta muitas vezes então, irmãos, é a consciência da presença. É ter a consciência de que essa presença é real, e de que ela está conosco, e de que ela habita em nós, e de que Ele está presente, independente se você fez a coisa certa ou não, independente se você pisou na bola ou não. Deus está lá, irmãos, e Ele não vai te abandonar porque você pisou na bola. Deus continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Pai, e um Pai misericordioso. O que Ele espera de nós? Arrependimento. Um coração sincero e contrito, irmãos, Deus não rejeita. E esse reconhecimento da presença de Deus na nossa vida, irmãos, vai fazer toda a diferença. Vai trazer temor à nossa vida. Sabe quanto nós cantamos santo? Essa canção deveria nos colocar de joelhos, irmãos. Em reverência e reconhecimento por causa dessa presença. Por causa daquilo que nós estamos dizendo e para quem estamos dizendo. Isso deveria mexer com todo o nosso ser e arrancar sempre lágrimas dos nossos olhos e nos colocar em uma condição de dependência de Deus.
Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Porque nunca encontrará paz nos seus caminhos. Mas quando confia em Deus e coloca os seus passos diante dele, nos caminhos retos que só o Senhor pode produzir, Ele vai endireitar, meu irmão, os seus caminhos. E Ele vai colocar justiça e santidade diante dos seus pés. Havia um homem no Velho Testamento que ele reconheceu a presença de Deus. A Arca da Aliança estava sendo conduzida. E houve um momento em que Davi reconheceu que era necessário trazer a arca de volta para perto do povo, para Jerusalém. E eles fazem uma caminhada com a arca, mas no meio do caminho acontece um acidente. A arca vai caindo, um homem vai tocar na arca e ele morre. E aquele grande acidente, irmãos, faz com que aqueles homens criassem um grande temor em seu coração. E agora o que vamos fazer? Como vamos transportar essa arca? E aí eles decidem colocar essa arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. A Bíblia não fala muito sobre a história desse homem e do tempo em que a arca esteve na sua casa. Mas ela diz que foram 90 dias. E que ao longo desses 90 dias foi possível perceber a grande prosperidade que acompanhou não somente a Obed-Edom, mas toda a sua família e a sua descendência depois dele. O que é isso? Reconhecimento da presença. Porque essa mesma arca esteve 20 anos na casa de Abinadab e parece que nada acontecia. Mas 90 dias com a presença de Deus, entronizando ela, reconhecendo ela, servindo a presença de Deus, com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com todo o seu ser, fez com que a sua vida e o seu contexto fosse totalmente mudado. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus, gente. Nós precisamos reconhecer intimamente a presença que carregamos na nossa vida. Nós não estamos vindo a um culto somente para cumprir um ritual. Mas há algo muito maior, meus irmãos, que nós precisamos ter consciência de que carregamos, e de que isso governa a nossa vida, e de que governa os nossos passos, e as decisões que vamos tomar, e os relacionamentos que vamos fazer. Nós precisamos temer a Deus, irmãos, e não ter medo de Deus. Ter medo de Deus, irmãos, não é o que biblicamente está prometido para nós na nova aliança. Nós podemos agora ter livre acesso. Deus, Ele quis liberar esse acesso, não somente agora, para aqueles sumos sacerdotes que entravam no templo, mas agora é para todo aquele que crê e carrega o Espírito Santo dentro de si. E essa consciência precisa nos governar, precisa nos tirar de uma condição de conforto. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos movemos enquanto evangélicos em uma condição que é favorável. Se for favorável eu faço. Se couber na minha rotina eu dou um jeito. Se couber no meu orçamento, quem sabe. Mas até onde a presença de Deus e aquilo que Deus representa para nós tem a prioridade na nossa vida? Até onde, irmãos? Será que é somente quando nos é conveniente? Porque a Bíblia nos fala, no primeiro texto que você leu comigo, sobre um sacerdócio santo, sobre sacrifícios. E sabe que às vezes parece até pecado falar de sacrifício hoje na igreja? Porque muitas pessoas se escandalizam quando se fala de sacrifício. Mas o que é que tem sido importante para você? O que é que tem ocupado muitas vezes o espaço e o grau de maior relevância na sua vida? É a sua família? É o seu trabalho? É a sua formação? O que será? Se qualquer uma dessas coisas ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos andando em idolatria, irmãos.
E idolatria é pecado. Nada pode roubar o lugar de Deus na nossa vida. Nada pode roubar o lugar que só Deus pode ter na nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos avançar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia não está brincando quando está dizendo que sem santificação ninguém verá a Deus. Não é porque Deus é misericordioso e compassivo que nós podemos nos comportar de qualquer maneira. É certo que Ele entende o nível de maturidade que cada um de nós pode ter de conhecimento na palavra e de vida prática com Deus. Mas a Bíblia é clara, irmãos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos rejeitar as coisas do mundo. Rejeitar o que é errado. Não nos acostumar como o mundo tenta fazer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. O que é que o mundo está tentando fazer hoje? Colocar tudo como normal, tirar os valores e os princípios que regeram a humanidade desde a criação e colocar agora como um pensamento novo. Ah, isso é arcaico, isso é coisa do passado. É uma mentira do diabo para tentar roubar de nós um lugar onde somente Deus pode ter na nossa vida. Pecado não se normaliza. Pecado se afasta, se evita. Eu não estou falando para vocês, irmãos, como uma pessoa perfeita. Mas se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho desejado para a minha vida é isso. Poder agradar a Deus todos os dias. Avaliar e olha, você está numa noite de Santa Ceia. Santa Ceia é momento de avaliação. É momento de celebrar sim a vitória que Cristo conquistou para nós. Mas é um momento também de olhar para nós mesmos. É até muitas vezes de se arrepender. Arrependimento ainda faz parte do Evangelho, irmãos. Arrependimento não é a doutrina do Velho Testamento. Nós precisamos, muitas vezes, nos arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles homens que entravam no tabernáculo no Velho Testamento, a Bíblia traz uma imagem deles como os representantes de Deus para o povo. No Velho Testamento você vai olhar que aqueles homens entravam para oferecer o sacrifício, muitas vezes entrando no santo lugar onde havia um incensário, e aquele incensário, aquele cheiro, aquele perfume que era colocado naquele lugar era tão forte, que pegava nas suas roupas, nas suas vestes, na sua barba, no seu corpo. Quando eles saíam daquele lugar, eles carregavam e exalavam o cheiro daquele lugar, do santo lugar. E sabe, irmãos, a Bíblia nos chama de sacerdotes na nova aliança. Em Apocalipse, por exemplo, você vai ver logo no início do livro, que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes nessa terra. Esse sacerdócio quer dizer que nós temos um papel de ministrar algo a Deus diante do povo. E não precisa me responder, mas faça essa reflexão comigo. O que é que nós estamos ministrando ao povo? O que é que as pessoas têm visto de Deus em nós? O que é que as pessoas dentro e fora da igreja têm visto de Deus a nosso respeito? Que mensagem, qual é o Deus que eu e você estamos carregando para as pessoas? O sacerdote, ele tinha esse papel de ser esse representante. E hoje no Novo Testamento a Bíblia vai dizer
que agora nós somos os representantes, o corpo de Cristo na terra. Nós temos um papel de oferecer culto a Deus, de prestar louvores a Ele, de ministrar ao Senhor, não somente agora com um sacrifício de animais, mas com a nossa própria vida. O sacrifício não é mais um bode que é colocado em cima de um altar. O sacrifício agora anda pelas ruas, dorme, levanta. O sacrifício, ele agora se alimenta e tem a sua rotina diária. O sacrifício está perambulando por todas as partes. Somos nós. E sabe que Deus não te abandona quando você está em casa, quando você entra no banheiro, quando você vai para o trabalho. Deus está lá, irmão. Deus está lá. E o sacerdócio continua. Porque a gente não deixa de ser sacerdote e não deixa também de oferecer o sacrifício. Só quando nós vamos à igreja. E quando eu estou falando sobre oferecer sacrifício, irmãos, eu não estou falando aqui de dinheiro. Porque talvez alguns podem pensar: ah, mas eu já dou meu dízimo, eu já dou ofertas na igreja, isso é o meu sacrifício. Sacrifício muitas vezes, irmãos, é abrir mão de um tempo que nós temos até lícito, para fazer coisas lícitas. Mas muitas vezes oferecemos isso a Deus como serviço ao corpo, como serviço a pessoas, como uma resposta de Deus para esse mundo. Quero te perguntar, faça essa reflexão somente para você. Qual foi a última vez que você orou a Deus, pedindo para que você seja a resposta de Deus naquele dia para alguém? Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos à igreja e nós achamos que está tudo resolvido. Ser crente não é ser só crente no domingo. O papel de sacerdote, irmãos, vai nos acompanhar em todo lugar. De ministrar às pessoas e de mostrar e revelar um Deus que é bom. Oh, aleluia. Está bem quieto por aqui hoje. É interessante que esses sacerdotes, eles representavam para o povo a legislação. Eles eram os representantes da questão ética, da questão moral e da questão das cerimônias. Eles eram os representantes diante do povo. Eles eram aquelas pessoas que colocavam a mão entre o povo e Deus e faziam essa ponte. Hoje no Novo Testamento Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje no Novo Testamento a Bíblia vai nos dizer que Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. E de que o caminho agora que dá acesso a Deus está em Cristo. Quando estamos em Cristo, nós temos um caminho livre, um acesso a Deus. Estar em Cristo é a liberdade verdadeira. Não é a liberdade que o mundo prega aí fora. Ah, você não é livre não, você não pode fazer isso. Ah, você não é livre não, você não pode fazer aquilo. Ei, irmãos, nós somos livres sim, porque podemos fazer, mas não queremos. Porque sabemos a quem servimos, sabemos qual é a consequência das nossas atitudes, sabemos aonde e quando e como Deus quer a nossa vida. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós andemos em santidade, que nós andemos servindo, agradando a Ele, participando do seu reino como cooperadores. Ah, esse negócio de servir na igreja não é para mim não. Tem coisas que eu até gostaria de fazer, mas servir o corpo de Cristo, irmãos, faz parte do sacerdócio. E pessoas, quando chegarem diante do Senhor para a prestação de contas, porque eu não sei se vocês sabem, mas vai haver irmãos, chamado Tribunal de Cristo.
No dia da prestação de contas, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que apresentar a Ele as nossas obras. E eu te pergunto, para quem você está fazendo? Para quem eu estou fazendo? De que maneira está o nosso coração? Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos, não é o que a gente faz, é o que nos tornamos enquanto estamos fazendo. É aonde está o coração envolvido nisso. É a forma, não é o que se faz. Porque a mesma pessoa, o mesmo galardão, irmãos, que pode ser dado para alguém que sobe em um púlpito para ministrar o louvor e a palavra, é o mesmo galardão que pode ser dado para alguém que vai colocar um copo com água, ou para alguém que está lá com as crianças, ou para alguém que está servindo agora a Deus dentro de um hospital, orando pelos enfermos. O galardão é o mesmo se um coração estiver envolvido nisso. Porque Deus, Ele sonda corações. E Ele vê qual é a intenção que nós temos, irmãos. Ele está vendo qual é a intenção. Ele está vendo de que maneira nós estamos fazendo. Pode ser a coisa mais bonita do mundo para todo mundo. Mas se o coração não estiver alinhado, meu irmão, vai ser aquilo que Jesus falou daqueles homens no passado. Aqueles fariseus. Sepulcros caiados. Tem uma beleza externa, mas por dentro está tudo podre. Aonde está o nosso coração, irmãos? A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Há um tesouro precioso que Deus deu a você, as suas habilidades, a sua vida, a maneira como Ele te criou. E a Bíblia diz que tudo é dele, por Ele e para Ele. Tudo que nós fazemos tem que voltar para Deus, irmãos. A glória é dele. Oh Deus, você é tão bom, você é maravilhoso. Você, Deus, é o Deus que merece todo o reconhecimento. Porque você fez isso na minha vida. Porque você permitiu que através de mim alguém pôde ser alcançado. Você está comigo? Aleluia. Reconhecimento da presença. Nos vai fazer entender, irmãos, e carregar essa glória de Deus. Como casas de Deus nesse mundo. Nós somos aqueles que carregam a sua glória. Carregam aquilo que Deus é. Vivendo em santidade. Agora eu não vou colocar aqui, irmãos, isso como um jugo sobre a minha e a sua vida. Sabe, porque algumas pessoas quando pensam em santidade, pensam em ser uma pessoa que nunca vai falhar. E eu quero te dizer uma coisa, você é um ser humano. E a mim e a você ainda está possível falhar. Mas a Bíblia também diz que nós temos um advogado fiel e justo, que está sentado à direita de Deus, capaz de interceder por nós, porque Ele mesmo já passou por todas as provações que eu e você já passamos. Em tudo foi tentado, mas em nada falhou. Um Cordeiro santo. É por isso, irmãos, que quando nós, debaixo da nova aliança agora, precisamos entender qual é o nível de aliança e de contrato, de vida e de responsabilidade que Jesus e nós temos uns para com os outros. O que é que Jesus tem para conosco e o que nós temos para com Ele? A Bíblia o chama de o sumo sacerdote da nova aliança. Um sacerdote que foi perfeito em tudo. E que mostra para nós que através da palavra, que através da vida com Deus e do reconhecimento de quem Deus é possível viver nessa terra uma vida sem pecado. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos, eu estou dizendo que é possível. É possível a todo cristão, é possível a todo crente viver sem pecar. E isso vai depender do nível de maturidade e de aplicação da palavra de Deus. Porque o que é maturidade, irmãos? Maturidade é quando nós praticamos aquilo que conhecemos.
Maturidade é quando colocamos em prática as verdades que estamos ouvindo. Mesmo que aquilo mexa com a nossa carne. Mesmo que isso nos tire de uma zona de conforto, muitas vezes. Porque vai tirar, irmão. Se não tirar, não é evangelho. A gente não está pregando autoajuda aqui. O evangelho não é sobre autoajuda, irmãos. Mas é um reconhecimento de que a presença de Deus em nós nos capacita a viver nessa terra de forma digna e santa. Nós não precisamos ficar procurando dar jeitinho nas coisas. Se Deus é o dono da obra, irmãos, Ele vai fazer. Se Deus é o dono da minha e da sua vida, Ele vai fazer. Pode ter certeza, irmão. Agora nós precisamos abrir o coração. Porque para pessoas que estão aqui nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa. Há um texto em Apocalipse que diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que Jesus está batendo na porta, dizendo: eu já te chamei, eu quero você, a sua vida é minha. Você não precisa viver no lamaçal do pecado, você não precisa viver no lamaçal da miséria. Eu tenho uma vida nova para você. Jesus está batendo a porta. E o que é que você vai dizer quando você abrir? Mestre, não estou pronto. Mestre, não estou preparado, volte outra hora. Deixa eu arrumar a casa primeiro. Ei, quem vai arrumar a casa é Ele. Quem vai arrumar as coisas é Ele. Não pense que você tem que estar pronto. Um dia quando eu estiver preparado eu vou. Nunca vai estar. Porque não é sobre obras, é sobre a graça. E a graça de Deus, irmãos, é aquilo que nos capacita a estar diante da presença de Deus sem culpa e sem condenação. Não é aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, mas é aquilo que Ele já fez por nós na cruz. Aleluia! Eu quero ler um último texto, se você puder. Acompanhe comigo a leitura de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Aleluia! Obrigado, Jesus. O perfeito sacrifício de Cristo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Oh glória! Sabe, lá no Velho Testamento, aquele homem que saía de dentro do templo como sacerdote, ele era uma figura de Cristo também, porque as pessoas olhavam para ele
e viam um intermediador. Eles olhavam para ele e viam alguém que tinha os adornos, os adereços que representavam o tabernáculo. Eles olhavam para ele e viam alguém que carregava o cheiro da essência daquele lugar. Eles olhavam para alguém como um condutor da glória de Deus. E como eu disse para você antes, a glória de Deus vai manifestar o seu caráter, a sua honra. Vai manifestar quem Deus é. E no Novo Testamento, irmãos, não mais agora com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Jesus, ele entra naquele santo lugar, agora diante de Deus, apresentando o seu próprio sangue. E dizendo, aqui está o sacrifício, a conta está paga, eles não devem mais nada, está tudo feito, está tudo pronto. E a Bíblia vai dizer que Ele nos chamou para ser os sacerdotes da nova aliança. Agora para ministrar diante de Deus, em reconhecimento, em gratidão. Mas acima de tudo, irmãos, como alguém que sabe que é casa de Deus. E que carrega a glória dEle. Carrega a sua presença e a sua santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sede santos porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santos. Chamados para ser santos. Esse é o primeiro chamado da vida de um cristão. Ser santo. Porque representamos Ele nessa terra. Nós somos a morada de Deus. A casa de Deus nesse mundo. A presença de Deus esteve na casa de Obed-Edom e transformou a história dele. Ele teve mais de 60 descendentes que foram abençoados por causa do reconhecimento da presença. Ei, irmão, o reconhecimento da presença de Deus na nossa vida, nesses dias, vai afetar a nossa casa, vai afetar o nosso trabalho, vai afetar os nossos relacionamentos. Sabe, pessoas vão começar a olhar para você diferente. E vão começar a perceber algo que você carrega, que é muito maior do que você. Eu me lembro uma vez, também em um momento de evangelização, que nós estávamos fazendo lá na cidade de Caruaru dessa vez. Eu morava lá. E em um bairro que nós estávamos, chegamos a uma casa e começamos a falar de Jesus para uma senhora. E quando nós estávamos falando de Jesus, aquela mulher de pronto disse que tinha Deus no coração e que ela já tinha o Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós fizemos uma oração por ela, por aquela casa. E foi engraçado que ela disse, depois que a oração terminou, eu estou vendo uma aura na cabeça de vocês. Desde que ela não sabia que era a presença de Deus. Ela não sabia como expressar aquilo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Esse é um tempo de, como representantes de Deus nessa terra, nós expressarmos o caráter de Deus, a honra de Deus e aquilo que Deus é para esse mundo. Nós não celebramos isso, irmãos, através de um ato qualquer. Todo mês nós nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Daquilo que Ele promoveu por nós através do seu sangue. Essa mesa, se pudesse falar conosco, ela diria assim: tem uma aura sobre você. A presença de Deus está em você. A presença de Deus que transforma vidas. A presença de Deus que tira o cativo de uma condição de escravo e o coloca numa condição de livre, de liberto. A presença de Deus que purifica. A presença de Deus que transforma. A presença de Deus que faz até aqueles velhos pensamentos serem deixados para trás.
para agora uma nova consciência ser assumida. Quando eu e você tomamos a Santa Ceia, irmãos, nós precisamos esquecer as limitações que nós carregamos e começar a olhar para Ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar com o Senhor é esquecer das nossas limitações, porque só uma coisa importa. Só uma coisa importa: que Ele esteja na casa. Oh, aleluia. Essa presença, irmãos, ela vai fazer a nossa vida dar um salto. Vai modificar a história de coisas que pareciam que não tinha solução. Mas agora, por causa da presença de Deus. Você acha que na casa de Obed-Edom não havia conflitos? Você acha que na casa de Obed-Edom era tudo perfeito? Você acha que ele não discutia com a esposa dele? Ou que ele não brigava com os filhos? Eu não sei nem como era o nome da esposa dele. Eu vou chamar aqui de Obedilda. Imagina um dia que Obed-Edom estava chegando em casa. Obedilda, cadê o jantar, mulher? E lá correndo pela casa estava o Obedinho. E talvez tinha até um Obedog. Quem sabe? Mas pensa em um cotidiano de uma casa normal, comum. Uma rotina. De cada um fazendo o seu papel. De cada um se esforçando e dando o seu melhor. E muitas vezes conflitos. Muitas vezes coisas se levantam para tentar parar, para tentar machucar. É assim ou não é, irmão? Mas um dia chega Obed-Edom em casa. Obedilda, nós vamos abrigar aqui na nossa casa a presença de Deus. Oh, aleluia. É mesmo, e agora? O que é que a gente vai fazer? Nós vamos reverenciá-la. Nós vamos reconhecê-la. Nós vamos dar todo o crédito à presença de Deus. Sabe, vamos olhar qual é o melhor cômodo dessa casa aqui. Porque a presença de Deus não pode ficar lá nos fundos, no quintal. Não, qual é o melhor espaço? Qual é o melhor ambiente? Eu vejo aquele homem talvez ornamentando a casa, preparando tudo, sabe? Porque ali era um lugar da presença. Ele não estava hospedando um prefeito. Ele não ia hospedar o rei. Ele ia hospedar aquele que criou o universo. Aleluia. E ele faz o melhor. Ele ornamenta, ele prepara. E ele fica naquela expectativa, já está vindo, vai ser agora, está chegando. E eu imagino ele vindo na carruagem vindo, trazendo aquela arca. E o menino na janela, é agora, pai. É, Obedinho. E quando a presença chega, eles começam a reverenciar, a cultuar. Ei, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei se você tem feito os seus cultos domésticos. Mas até que ponto a presença de Deus está sendo reconhecida dentro da nossa casa? Até que ponto, irmãos? Será que estamos dando mais tempo de qualidade às nossas redes sociais, às séries, ao entretenimento em geral? Ah, porque eu chego muito cansado. Tudo que eu quero é ver minha cama. Lembra do sacrifício? É nessas horas, irmãos. É nessas horas que você não queira. Essa é a melhor hora. De dizer, ô Pai, eu vou levantar um incenso aqui ao Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Pode ser que o sangue está dando na canela. Pode ser que as coisas não estejam como eu gostaria que estivessem. Mas isso não vai me impedir de adorar, não.
Porque eu sei o que essa presença pode fazer na minha vida. Eu sei o que essa presença e a santidade de Deus presente na minha vida, o quanto isso pode me transformar. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! Deus está nos transformando de dentro para fora, irmãos. E eu queria já convidar os diáconos nesse momento. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé e o grupo de louvor pudesse vir também. Nós temos uma ceia para celebrar. Oh, aleluia! Em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, e aqui ele está fazendo menção ao que está escrito no livro de Levíticos: sede santos, porque eu sou santo. Essa foi uma noite para a gente refletir sobre várias coisas. E eu quero mesmo te dar a liberdade, de enquanto você estiver aguardando para receber o cálice, faz a tua oração pessoal, faz a tua reflexão, sabe? A Bíblia nos orienta a examinarmos nessa hora, não é examinar ao outro, não é o que o outro precisa mudar, nessa hora é eu e Deus. Porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e com ele o bloqueio que havia para a presença de Deus. Mas agora não tem nenhum impedimento, você não está amarrado. Tem alguma algema aí no teu pé, irmão? Tem alguma algema na tua mão? Tem alguma máscara na tua boca? E olha que vivemos um tempo de máscaras, hein? Você está livre, meu irmão. Não tem nada te prendendo. E da mesma forma que aquele véu foi rasgado de cima a baixo, talvez essa é a hora do nosso coração ser rasgado também. De ter um coração rasgado diante do Senhor. De reconhecer mesmo, ei, eu sei que eu não sou perfeito. De ser sincero. Mas também de se derramar. De se humilhar, como a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Deus ergue, meus irmãos, humildes, mas Ele rejeita o soberbo. Soberbo é todo aquele que acha que não precisa de Deus. Se você tiver humildade no seu coração, se eu tiver humildade no meu coração, ei, meu irmão, não há nada que vai me impedir de ter um acesso e esse contato direto. Eu não quero dar um cômodo qualquer à presença de Deus na minha vida. Eu quero preparar um melhor. Não vai ser aquele quartinho lá dos fundos, vai ser o melhor. Por quê? Porque Ele merece. Quando eu olho para essa mesa, irmãos, eu não vejo Deus nos dando uma fagulha daquilo que Ele é. Ele diz: não, eu vou morrer por eles. Eu vou me dar em sacrifício. Eu vou morrer a morte deles, para dar vida e paz. Se está te faltando paz nessa vida, é porque você precisa de uma aliança com o Senhor. Jesus está batendo a porta. Se está te faltando alegria, é porque você precisa de reconhecer essa aliança com Ele, reconhecendo a sua presença. Oh, presença maravilhosa. Oh, presença gloriosa. Eu não quero te deixar.
Oh, obrigado, Senhor. Nós estamos mais uma vez, Pai, reunidos nesse lugar, dispostos a entregar o nosso coração, dispostos a renovar o compromisso, dispostos, Senhor, a reconhecer as nossas falhas e nos arrepender. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Se você está aqui nesse lugar hoje e precisa abrir essa porta para Jesus na sua vida, e nunca teve uma aliança com o Senhor, ou mesmo se desviou por algum motivo, eis que estou à porta e bato. O Senhor está te chamando. É a sua hora, meu irmão. É a sua hora. Se você quer receber Jesus hoje, levanta sua mão, para a gente orar junto com você, e você participar dessa ceia maravilhosa. Tem alguém aqui que precisa receber Jesus? Aleluia. Venha, meu irmão. Venha. Ele está te chamando. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer organizar a casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Todos salvos?